Sr. Maurício, muito boa tarde, obrigado por antecipar sua entrada. Obrigado, João, boa tarde a todos. Sempre um prazer, João, sempre que precisar, é só chamar. O assunto merece, né? Então, assim, até ontem à noite eu estava perseguindo as notícias, o mercado mundial, o planeta estava em polvorosa. Aí os caras resolveram botar dinheiro. Os caras que eu digo é o Banco Central norte-americano. 250 mil dólares das contas dos correntistas dos bancos fechados. Isso acalmou, resolveu ou tem mais problemas pela frente, Maurício? Eu tenho a plena convicção de que a gente não viu a história inteira ainda, João. Para explicar mais ou menos para as pessoas, o que aconteceu é que esse Vale do Silício Banco do Vale, a tradução direta dele é exatamente isso, Banco do Vale do Silício. Né? É um banco muito grande, é a segunda maior quebra de banco nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Na crise de 2008, por exemplo, não teve nenhum maior que ele. Só para vocês terem uma ideia do efeito que a gente está falando. E esse era um banco que tinha cerca de 200 bilhões de dólares em carteiras, mais de 1 trilhão de reais. É um negócio desproporcional. E nos Estados Unidos existe um negócio que é o FDIC, que é o equivalente ao nosso FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que caso o banco quebre, ele garante até um certo limite, que no caso dos Estados Unidos são 250 mil dólares. Só que 93% dos clientes tinham muito mais do que isso. É um banco que era voltado para institucionais, para grandes empresas, né? Muitas empresas do Atex, na sexta-feira, já perceberam que algumas delas perderam 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Tem empresa que perderia na casa do bilhão, e eles já estavam pensando como é que eles iam pagar a folha de pagamento, porque sumiu o dinheiro, né? O banco foi falido. E aí, como eu imaginei, o Fed no final de semana se reuniu lá com as entidades institucionais, inclusive com outros bancos, né? E decidiu que vai salvar o que a gente chama de fundos não segurados, ou seja, o valor que extrapola os 250 mil dólares é considerado um fundo não segurado, ou seja, se der pau até sexta-feira, né? Não tinha nada para fazer, perdeu. E o Fed literalmente puxou 25 bilhões de dólares até agora, né, para salvar esses bancos e esses fundos, para garantir que quem tinha dinheiro lá não perca esse dinheiro. Porém, 25 bilhões, João, não faz cócega, porque se estima até agora que seja necessário mais ou menos mais de 1 trilhão de dólares para salvar esse mesmo tipo de problema em outros bancos. Tá. Mas assim, 25 milhões? Bilhões. Milhões. Bilhões de dólares. É o que o Fed colocou à disposição. Tá. Isso daí é dinheiro do povo, né? Dinheiro do povo americano. Não existe dinheiro público, João. Que é Só fácil existe dinheiro do contribuinte, como diria a Margaret Thatcher. Né? Agora, 1 tri, não tem, né? Não tem, eles vão imprimir, como eles sempre fizeram. Né? E o meu ponto não é esse. O que o Fed fez é, literalmente, João, tentar botar um copinho de água no incêndio. Então o mercado, ontem à noite, quando abriu o mercado de futuros, o mercado começou a subir 1%. E eu falei isso ontem para algumas pessoas. Isso me parece uma percepção de alívio, mas não de euforia. Ou seja, o mercado não tem a leitura de que as coisas claramente melhoraram. Se isso tivesse acontecido, a gente teria visto bolsa subindo 4%, 5%. Hoje pela manhã, o petróleo chegou a cair 5%, trabalhando a 72 dólares, tamanha convulsão. O que eu acho, e tenho dito isso para muita gente, tome muito cuidado para quem até ontem era especialista em construção civil e agora virou especialista em macroeconomia do Banco Central americano, né? Então, assim, o que eu acho é que isso que aconteceu na sexta-feira é de muito longe o evento mais grave no mercado financeiro desde 2008, é o começo da história, e o que vai acontecer a partir de agora é uma grande incógnita, no sentido de que os caras estão trabalhando de madrugada, João, para tentar resolver, porque o problema principal agora é o que a gente chama de uma crise de confiança. Ou seja, você que é correntista de um banco, mas o Fed falou que vai salvar seu dinheiro, você vai acreditar nisso? Ou você vai deixar o dinheiro lá ou você vai arrancar ele? Né? Porque se houver uma corrida por liquidez, uma corrida aos bancos, como a gente falou, não tem Fed para salvar isso. Então, a partir de agora, eu não estou dizendo que é o cenário apocalíptico, mas o que eu tenho plena convicção é que o que aconteceu sexta-feira, que não é algo que acontece do dia para a noite, isso foi construído ao longo de muitos anos, né? Tem os efeitos mais graves por vir. Então, eu pessoalmente vou fazer 21 anos de mercado agora, João. Eu, por exemplo, tenho evitado fazer previsões, porque como esse efeito ele é muito grande e atinge os maiores bancos do mundo, quem dirá
Quem sou eu na fila do pão para dizer o que é que vem por aí? O que eu posso dizer é, eu tomaria muito cuidado, no sentido de não me expor muito a risco, manter uma postura mais tranquila e ter um ponto positivo nisso. O Brasil, por incrível que pareça, é um país que historicamente tem algum certo afastamento desse tipo de situação, porque no Brasil, João, 95% da nossa dívida, ela é emitida em reais. E, portanto, o efeito do dólar não é importante na nossa dívida pública. O que não acontece com a Argentina, com o Canadá, com o México, com Turquia, com Rússia, né? Então, o Brasil, nesse momento, me parece, tanto que o dólar está refletindo exatamente isso, alguma tranquilidade. Mas eu ainda estou tomando bastante cuidado de dizer que o pior não está mais por vir, João. Tá bom, mas assim, eu ia fazer duas perguntas e já respondeu a primeira. Então, nós estamos protegidos porque nós estamos com as dívidas tomadas em reais. Ok. Isso. Mercado interno, principalmente, né? O pessoal que está aí nos títulos da dívida do governo brasileiro. Agora, a segunda pergunta. Qual é a influência disso para os produtores rurais, principalmente para a soja? Não tem muita influência direta relacionada assim, o problema nos Estados Unidos causa um preço na soja pior. Não. O problema é aquilo que eu venho falando desde o ano passado. A depender da gravidade da recessão nos Estados Unidos, o consumo vai ser diretamente afetado e isso tende a afetar o preço de basicamente todas as commodities, a soja incluída. Então, agora é monitorar, e é o que eu estou fazendo, muito de perto, para saber se isso que está acontecendo agora realmente é uma turbulência que vai ser contida e a gente não tem como saber, ou se isso vai acelerar e agressivar, aumentar o nível do efeito da recessão nos Estados Unidos. Ainda é muito cedo para dizer isso, mas é o que eu falei, diretamente não há um efeito na soja, no milho, no trigo, não há. Porém, se a recessão americana se agravar ou acelerar por causa dos efeitos disso que começou na quinta-feira, provavelmente todas as commodities terão um efeito sobre isso, e o petróleo hoje sinalizou isso claramente, porque o petróleo, que é o principal termômetro de atividade econômica, chegou a bater 5% de queda na abertura, né? Isso é um sinal claro de que o mercado está falando assim, se der ruim, o nível de demanda, o nível de atividade econômica cai e o petróleo cai fortemente. A gente vai ter que aguardar, João. O ouro também está subindo, claro que é um refúgio, Isso, mas o dólar sobe no 7%. Brasil. A prata A gente 7%. tem aquela tendência do carry trade, ou seja, o pessoal vir investir nos juros altos brasileiros, trazendo dólares, achatando o câmbio. Isso pode acontecer ou mudou de rumo? Mudou de rumo, João. Hoje, por incrível que pareça, nos Estados Unidos eles tinham previsão de que a gente pudesse ir com juros até 5,75. O mercado prevê. Eu vou quase cantar uma pedra aqui. A depender da situação que dê à frente, é capaz que o Banco Central americano nem suba mais juros, que tenha acabado. E detalhe, se isso realmente acontecer, é provável que caiam os juros ainda esse ano. E o Brasil também que é capaz que siga o mesmo rumo. Eu quero deixar bem claro que não dá para cantar essa pedra ainda, porque é muito recente, os efeitos ainda estão surgindo. Mas a perspectiva por hora é alta de juros nos Estados Unidos acabou. Dá para imaginar o câmbio agora, já que mudou o rumo? Dá. Se os juros americanos pararam de subir, provavelmente a gente tem dólar em queda. Dólar de quanto? Aí é o ponto. Agora nós vamos descobrir até onde vai. Né? Mas você crava o quê? R$5? Então, eu volto. R$5 a gente estava semana retrasada, João. Né? Faz 3 semanas. Eu estou falando já de novos patamares, porque hoje, inclusive, o dólar está caindo frente às demais moedas. No Brasil, que ele deu uma segurada aqui, mas está caindo contra o euro, nada muito espetacular, sim, mas está caindo. Se os juros americanos param de subir, João, isso é uma perspectiva de que não há mais muita atratividade para mandar dinheiro para os Estados Unidos e, portanto, existe uma potencial perspectiva de queda do dólar globalmente. Mas eu quero deixar bem claro, o que aconteceu na sexta-feira é muito grave. Tá bom, mas cantar essa pedra hoje seria um chute. Tá, eu vou escrever aqui na pedra. O Maurício falou que o câmbio vai para hoje. Eu vou lembrando, a minha perspectiva no final do ciclo é 4,50, João. Meu Deus do céu. Tá bom. Falou, Maurício. Grande abraço. Ótima participação. Show de bola na hora certa. Vamos em frente.